Parlamentar, licença. Com a autorização de Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António Maria Mendes Calado, o Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, declara aberta a sessão solene de atribuição do Prémio Almirante Teixeira da Mota 2018. Vai usar a palavra o Presidente da Academia de Marinha. Senhor Almirante, Chefe do Estado-Maior da Armada, é um gosto para a Academia de Marinha recebê-lo nesta sua casa para presidir a mais uma sessão académica em que se procederá à atribuição de um dos seus prémios institucionais. Por isso, o saudamos pela honra que nos concede. Senhores académicos, senhores convidados, sejam todos bem-vindos. Permitam-me que, na pessoa do Sr. Professor Adriano Moreira, eu saúde todos os presidentes das Academias Nacionais aqui presentes, de todas as outras instituições com quem colaboramos ou temos protocolos, ou pelos seus representantes. Bem-vindos a todos. A sessão de hoje é a segunda que se integra nas comemorações do cinquentenário da Academia de Marinha. Como elementos distintivos desta efeméride, temos hoje 3 ações. Em primeiro lugar, hoje teremos o lançamento pelos CTTs de um inteiro postal celebrando os 50 anos da Academia de Marinha. Agradeço este particular apoio à administração dos CTTs, na pessoa do seu chairman, o professor António Gomes Mota, de novo aqui presente e que hoje se faz acompanhar pelo Dr. José Laia. Depois, no final da sessão de hoje, o Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada procederá a 2 inaugurações. Primeiro, de uma exposição de todas as obras produzidas pela Academia de Marinha ao longo dos seus 50 anos, e que se manterá até ao final do corrente ano académico. Seguidamente, no topo nascente da mesma galeria, descerrará um belo vitral da autoria de Ricardo Leone e datado de 1931. A este reconhecido vitralista se deve a iniciativa de restaurar o Tríptico da Paixão, conjunto de vitrais da Casa Capitular, datado de 1514. Sem a sua iniciativa, ousadia, inteligência e perseverança, possivelmente não seria possível Portugal ter ainda hoje vitrais dessa época. Foi discípulo de Cláudio Azambuja, de quem adquiriu a sua oficina em 1920, após a sua morte. Os anos mais prósperos do seu trabalho situam-se nas décadas de 30 e 40 do século passado, período em que se enquadra a obra que hoje será inaugurada. Faleceu em 1971. Não posso deixar de publicamente agradecer a cedência para exibição permanente desta peça que se encontrava nas reservas do Museu da Marinha, ao respectivo diretor, bem como, naturalmente, ao Sr. Diretor da Comissão Cultural de Marinha. Regressemos agora ao tema central que hoje aqui nos trouxe. A sessão de hoje destina-se a fazer a entrega do Prémio Almirante Teixeira da Mota 2018. Este prémio encontra-se regulado pela Portaria 28 de 2016, 17 de fevereiro, destinando-se a incentivar e a dinamizar a pesquisa e a investigação científica na área das artes, letras e ciências ligados ao mar e às marinhas. É concedido em anos alternados e constituído por um diploma e por uma quantia pecuniária no valor de 5.000 euros, podendo a ele concorrerem cidadãos nacionais e estrangeiros que apresentem trabalhos originais nos referidos domínios. O patrono deste prémio, Almirante Teixeira da Mota, foi um insígne oficial da Armada, denodado investigador da História e Ciências Marítimas, tendo prestado altos serviços à Marinha e à Nação e alcançado visível notoriedade além fronteiras nos referidos campos de investigação, designadamente nas áreas de navegação, cartografia e etnografia, tendo sido o segundo presidente da Academia de Marinha. Alguns dos presentes foram seus alunos. Ao prémio de 2018 concorreram 5 obras, tendo sido constituído um júri para as apreciar. Para além dos tradicionais 4 elementos do Conselho Académico, o júri incluiu 2 membros da nomeação do Presidente, os académicos Sousa Reis e Alves Gaspar, para além dos representantes da Academia Portuguesa da História e da Academia das Ciências de Lisboa, respectivamente os professores Alberto Martins e Dias Farinha. A todos agradeço o seu concurso para este fim, o que muito vem valorizar a decisão e o prémio atribuído. Os trabalhos foram analisados no seu valor intrínseco e na sua valoração relativa.
Após prolongada troca de impressões, o júri deliberou, por maioria, atribuir o prémio Almirante Teixeira da Mota 2018 ao trabalho As Pescas em Portugal, do nosso académico professor Álvaro Garrido. Das fichas preenchidas pelos avaliadores, respigo o seguinte, cito: este trabalho constitui uma análise muito correta do problema das pescas num período que vai do final do século XIX até à atualidade, embora com ênfase no período do Estado Novo e nas suas vicissitudes, e depois de 74, onde analisa os constrangimentos que advêm da ação da Comunidade Europeia. Estudo muito completo e com referências importantíssimas. E ainda, e continuo a citar, as descrições são exuberantes e com um articulado de grande relevo. Este tipo de ensaios, mesmo que parcialmente, vem enriquecer o conhecimento do setor das pescas em Portugal. Fim de citação. Faço notar que este trabalho foi, entretanto, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e apresentado publicamente, o que é bem revelador da importância que lhe foi atribuída. O autor é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra desde 95, sendo coordenador da Escola de Estudos Avançados e do Grupo de História Económica e Social da mesma universidade. É uma referência maior da história marítima nacional, para além de um profundo conhecedor do corporativismo do Estado Novo, sendo vasta a obra por si já publicada sobre estas matérias. Realizou uma obra notável, transformando o Museu Marítimo de Ilhavo de um simples museu municipal num polo de atração nacional e internacional. É um assíduo colaborador desta academia desde 2013. O júri decidiu ainda atribuir uma menção honrosa ao trabalho O Armorial da Marinha Portuguesa e da Autoridade Marítima Nacional. Obra de vulto, inovadora e ímpar na heráldica de Marinha. Esta obra é da autoria do nosso académico António Manuel Gonçalves, em colaboração com o Sr. José Manuel Cabrita. Para os que não sabem, estes dois autores já foram responsáveis pela edição de um notável livro com a história da Sagres, tendo ainda recentemente publicado mais uma obra com o patrocínio dos CTTs, cujo título é Navegar à Vela. Já o li e sinceramente recomendo, mesmo para não velejadores, como é o meu caso, pois constitui uma excelente oferta de qualidade, pelo texto, ilustrações e apresentação, o que já constitui uma marca d'água dos autores e dos CTTs. Feitas as apresentações, podemos agora passar à fase seguinte. Muito obrigado. Vai proceder-se à entrega do Prémio Almirante Teixeira da Mota 2018 ao académico Álvaro Francisco Rodrigues Garrido, autor da obra premiada As Pescas em Portugal. Vai proceder-se à entrega da menção honrosa ao académico António Manuel Gonçalves, coautor da obra Armorial da Marinha Portuguesa e da Autoridade Marítima Nacional. Por impossibilidade de estar presente, recebe o diploma o Sr. José Manuel Cabrita. Vai proceder-se à entrega da menção honrosa ao Sr. José Manuel Cabrita, coautor da obra Armorial da Marinha Portuguesa e da Autoridade Marítima Nacional.
vai dar-se início à apresentação da obra premiada As Pescas em Portugal, pelo académico Álvaro Francisco Rodrigues Garrido. Excelentíssimo Senhor Chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Mendes Calado, Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, Almirante Vidal Abreu, Excelentíssimo Sr. Professor Adriano Moreira, Excelentíssima Senhora Professora Presidente da Academia Portuguesa de História, caros colegas concorrentes e distinguidos com o Prémio Almirante Teixeira da Mota, caros académicos e caros amigos. Tenho imensa honra neste prémio, embora me sinta em casa na Academia de Marinha, onde regularmente venho para fazer conferências, comunicações, para conviver. Devo esse hábito ao professor Mário Ruivo, que aqui me trouxe algures em 1998, creio que pela primeira vez. Fica aqui essa homenagem e é especialmente honroso receber este prémio Almirante Teixeira da Mota pelo significado que ele tem para a história marítima portuguesa, dado que foi um contributo muito saliente aquele que deu o Almirante Teixeira da Mota para a história marítima portuguesa a vários níveis, como se sabe. Foi-me pedido que fizesse uma breve síntese do livro que foi distinguido, muito generosamente pelo júri. O livro já é conhecido de muitas pessoas que o compraram, que o leram, felizmente. Está aqui para as pessoas que não o conhecem. Não é intimidatório porque é um livro pequeno e fácil de ler, creio eu. E vou sintetizá-lo muito rapidamente nos seus pontos fundamentais, não querendo maçar-vos excessivamente com o conteúdo do livro, que é também técnico, porque as pescas não deixam de ser um assunto técnico. Na voragem do tempo presente, as pescas e os pescadores ora são objeto de evocações lendárias, ora se inscrevem numa atividade económica considerada decadente, condenada ao declínio. É este binómio redutor que costuma representar ou interpretar as pescas portuguesas, e não só em Portugal. No atual processo de alargamento da plataforma continental, projeta-se, na verdade, uma economia marítima nova, uma economia azul assente na exploração de recursos do solo e subsolo marinhos, relegando claramente as atividades económicas dependentes da coluna d'água para um plano secundário. É um debate que poderíamos ter. Se observarmos o atual movimento de reconversão da economia do mar e o discurso público emitido sobre essa redescoberta de Portugal como nação oceânica, concluímos facilmente que as pescas são uma presença ausente. As pescas são, em meu entender, um assunto técnico cuja governação apela claramente ao conhecimento científico. Por locais que sejam, as pescarias incorrem num contexto internacional de forte interdependência entre os níveis geográfico, biológico e económico-social. Há também uma dimensão antropológica e cultural forte nas pescarias. As pescas não são uma atividade económica comum, na medida em que assentam na exploração de recursos móveis, comuns e finitos. Em regra, a produção no mar faz-se, como sabemos, através de unidades flutuantes ou migratórias, seja em regime de mar livre, seja em águas convencionadas ou sob apertadas normas de regulação do acesso e dos direitos de propriedade. Em Portugal, como noutros países, a descoberta da singularidade da economia das pescas verificou-se nos primeiros tempos da indústria moderna e iluminou preciosas memórias. Alguns desses escritos salientaram fatores invariáveis que influem na organização das pescarias e nos seus dispositivos de regulação. Não querendo maçar-vos, enumero apenas uma breve lista desses fatores invariáveis que influem no sistema das pescas. A topografia do litoral, as condições hidrológicas, a biogeografia dos recursos mais comuns nas águas marítimas e estuarinas e mesmo fluviais, os rigores do tempo, a fisionomia dos portos e abrigos são elementos que atuam sobre a evolução das técnicas, das artes e das embarcações e condicionam o sistema biosocioeconómico das pescas, que eu creio que é a definição mais englobante que podemos atribuir-lhe. Acrescem as dinâmicas culturais do consumo de pescado, que são causa e efeito do comportamento dos mercados e dos padrões de circulação dos produtos do mar. Historicamente, em Portugal e noutros países,
A elaboração teórica da questão das pescas e o seu debate público foram dinâmicas intermitentes, com avanços e recuos. Os movimentos de descoberta e renovação de uma ciência das pescas e nas tentativas de estabelecer modelos de regulação do triângulo recursos naturais, produção de pescado, normas jurídicas, encontra-se o lastro das principais questões que ontem e hoje atravessam o setor. São dilemas bioeconómicos, com certeza, mas sobretudo éticos e sociais. Daí que o rastro documental das pescas e o testemunho dos seus protagonistas nos ofereçam constantemente um retrato de crise. Segundo a Tábua das Pescarias do viajante e geógrafo Adrian Balbi, já esquecida, em 1821 havia em Portugal 17.614 pescadores e mais de 2.000 barcos de pesca. Ainda que grosseira e assente em estimativas, a estatística de Balbi foi pioneira e deixou-nos uma importante coreografia das pescas, à maneira da época moderna. As maiores concentrações, já nessa altura, nos alvores do liberalismo, 1821, registavam-se na costa de Aveiro, onde havia 25% dos pescadores do reino, e na província do Algarve, 21%. Regiões que a política de pescas pombalina pusera em contacto por meio de processos de fomento e colonização dos areais do Oriente Algarvio. Esse rasgo de política teve, como sabemos, na Companhia Geral de Reais Pescarias do Algarve, criada em 1773, o principal instrumento de organização, mas também de capitalização das pescarias em Portugal. Nas últimas décadas do século XVIII e no começo do 800, o ambiente iluminista alimentou um academismo naturalista que se traduziu em memórias económicas sobre o uso dos recursos da terra e do mar. A julgar pelas memórias publicadas por esses anos, depreende-se que as dinâmicas de abastecimento de pescado eram locais e regionais à época. Espécie pelágica migratória e de exploração sazonal, a sardinha era o grande recurso alimentar do país e o alvo das principais medidas protecionistas e das medidas de ciência que era possível vislumbrar na época. O impulso da pesca por artes novas, oriundas da Catalunha e difundidas na Galiza e na costa de Aveiro desde meados do século XVIII, multiplicou as disputas e os conflitos, mas também gerou ou despertou as primeiras reflexões de natureza ambiental sobre a sazonalidade da pescaria e sobre a sua escassez. Anos depois, o movimento reformista de desamortização do mar, iniciado em 1830 em Portugal, tal como em Espanha, mostrou que a regulação estatal dos recursos marinhos e fluviais fazia parte da construção do Estado Liberal. Essas leis trouxeram a abolição dos direitos senhoriais, que regulavam os regimes de acesso aos recursos. Libertaram-se os pescadores do pagamento de impostos senhoriais, mudança muito importante, e isentaram-se de serviço militar todos os mestres e companhias matriculadas na pesca. Na era liberal, o fomento das pescarias implicou assumir a natureza pública das águas marítimas e dos recursos e implicou institucionalizar a sua administração. Fazendo um pequeno salto no tempo, já na segunda metade do século XIX, a questão dos regimes de propriedade dos espaços marinhos e o ordenamento das águas já eram problemas instantes nessa época. O interesse por estas questões relacionava-se com o primeiro ciclo de industrialização das pescarias e com a evidência de desequilíbrios ambientais muito claros. Não por acaso, em Portugal, a questão das pescarias e os regimes de acesso a águas e recursos haviam de voltar ao primeiro plano das instituições e da política noutros dois momentos históricos. Em primeiro lugar, entre o final dos anos 70 do século XX e o começo dos anos 80, devido ao impacto das zonas económicas exclusivas e à necessidade de negociar o acordo de adesão à Comunidade Europeia, e mais recentemente, de 2008 para cá, pelo menos, quando o processo de alargamento da plataforma continental sugeriu a adaptação dos velhos regimes de ordenamento e gestão dos espaços marítimos para a exploração de recursos que se supõem importantes no solo e subsolo marinhos. Na verdade, ou em rigor, entre finais do século XIX e o nosso tempo, há semelhanças profundas, parece-me. Incrivelmente atuais, os trabalhos e propostas de Baldac da Silva, oficial da Armada e engenheiro hidrógrafo, e o labor da sua geração de naturalistas e oceanógrafos colocam em evidência a natureza sistémica dos problemas das pescas. As pescas são um novelo, todas as variantes estão imbrincadas.
Nos trabalhos de Baldac e da Comissão de Pescarias do Ministério da Marinha destacam-se dois princípios essenciais. A procura de soluções sustentáveis que já incluía uma ética social de longo prazo e uma genuína preocupação com as comunidades locais. A dinâmica que despontara em finais do século XIX teria alguma sequência no levantamento batimétrico e na cartografia dos fundos marinhos feitos a bordo do Aviso 5 de Outubro, o antigo Iate Real Amélia, como bem sabem, no âmbito da Missão Hidrográfica da Costa de Portugal de 1910. Na viragem do século XIX para o século XX, o ambiente científico europeu, aliás, era exaltante e muito propício à difusão de conhecimento sobre os mares e o oceano, embora não houvesse ainda esta perspectiva holística do oceano. A expedição oceanográfica do Challenger, cuja viagem de circunnavegação, importa lembrar, começou em Lisboa em 1872, já mostrara que as condições físicas e biológicas das bacias oceânicas e fundos marinhos tinham uma relação direta com a abundância e a escassez de peixe. Essa conclusão correu o mundo, foi apurada em inúmeras campanhas oceanográficas, nomeadamente em Portugal, estudadas também pelo professor Mário Ruivo nos anos 50, nas que foram dirigidas em especial por rei Dom Carlos a bordo do Iate Amélia em 1896 e 1897. Os trabalhos do popular navio de pesquisa, que foi muito popular, na verdade, incluíram experiências de pesca à linha a grandes profundidades, sondagens de fundo e o estudo de pelágicos, de espécies pelágicas. Esquecidos, porém, os contributos dessa geração de Baldac, do rei Dom Carlos e de outros, e quebrada a sua herança por incapacidade reformista do Estado, para trás ficara um período de grande riqueza no entendimento das pescas como indústria científica, que era uma expressão muito comum na época. A ideia de que a pesca deveria ser regulada e protegida a partir de uma base científica, construída de par com as comunidades locais, não teria grande continuidade. A investigação aplicada e as práticas de planeamento só haveriam de voltar, ainda assim de forma induzida ou reativamente, depois de 1974 e por indução da Comunidade Económica Europeia. Salvo o labor científico da Estação de Biologia Marítima, a partir de 1921, excetuando os trabalhos do médico Alfredo Magalhães Ramalho, que dirigiu diversos cruzeiros científicos no Albacora, só na década de 50 do século XX algum esforço de incremento de uma ciência das pescas seria retomado, ainda que timidamente. O labor de Magalhães Ramalho foi importante, na medida em que articulou os parâmetros físicos e químicos das águas costeiras portuguesas com a biologia da sardinha, que era a grande questão que ele próprio estudou. Combinando conhecimentos de oceanografia com uma biologia piscatória incipiente, assim se dizia na época, abriu caminho, Alfredo Magalhães Ramalho, e não só ele, aos estudos de dinâmica das populações. Durante o Estado Novo, as pescas tiveram uma centralidade política invulgar no contexto autoritário e corporativo, já aqui apresentei uma publicação muito detalhada sobre esse assunto. O sistema de proteção e fomento do setor das pescas tinha como objetivos, claramente, a normalização do abastecimento alimentar e a redução do déficit externo, ou seja, da balança comercial de produtos da pesca muito deficitária, antes dos anos 30. Uma propaganda tenaz do regresso ao mar, aqui vemos apenas um exemplo que hoje parece caricatural, promovida pelo regime, fez das pescas um emblema do ressurgimento nacional. As principais imagens dessa retórica de grandeza alojaram-se de tal forma no imaginário que seriam quase tomadas à letra pelos governos democráticos, inibindo mais tarde a definição de um novo maritimismo ou de uma política marítima com novos horizontes. Apesar de constituir um sistema fechado e autoritário de conciliação de interesses nacionais com os interesses privados, a organização corporativa das pescas deu corpo a uma visão integrada do fomento das pescas marítimas e das indústrias associadas, construção naval e a transformação de pescado. Na prática, o chamado condicionamento corporativo tanto controlou e reprimiu a renovação técnica das pescarias, como a apoiou e estimulou. Além do enquadramento autoritário dos pescadores, desprovidos de qualquer autonomia profissional até 74, o Estado Novo ofereceu às pescarias industriais, às pescas industriais, em especial aos armadores do bacalhau e do arrasto na costa ocidental africana,
garantias de recrutamento, crédito barato através dos grêmios, seguros marítimos contratados através das mútuas, isco, combustíveis e aprestos fornecidos pelas cooperativas que dependiam dos grêmios e por umas poucas empresas privadas de Lisboa articuladas com todo esse aparelho burocrático. De 1953 em diante, criado o Fundo de Renovação e Apetrechamento da Indústria da Pesca, o célebre FRAIP, em moldes semelhantes ao do crédito naval franquista decretado em 1942, os planos de fomento das pescas tiveram programação e execução autónomas relativamente aos demais. Não houve nenhuma distinção semelhante a esta no contexto da economia nacional corporativa. Quero eu dizer que só houve planos de fomento autónomos para o setor das pescas e para nenhum outro setor, o que é muito significativo de uma centralidade política e de uma relevância que as pescas tinham neste contexto. Até 1973, para cada subsetor das pescas foram executados programas de renovação das frotas que impunham arquétipos de embarcações conforme as possibilidades e vantagens de elaboração dos estaleiros nacionais de pequena e média dimensão que beneficiaram com isso. Os programas de fomento das pescas animaram uma tríade de estaleiros cujas construções complementaram as encomendas confiadas à CUF, o grosso das encomendas. Refiro-me aos estaleiros navais de Viana, criados em 1944, aos estaleiros navais do Mondego, na Figueira da Foz, criados no mesmo ano, e aos estaleiros navais de São Jacinto, em Aveiro, criados em 45. Nos anos do pós-guerra, o problema da sobreexploração do recurso da pesca apelava já, conforme vemos, vou passar adiante estes números, que são aborrecidos, conforme vemos neste esquema que encontrei no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é um esboço da Convenção do Noroeste Atlântico, a atual NAFO, desenhada pelas autoridades norte-americanas e enviada ao Ministro dos Negócios Estrangeiros português na época, ainda enquanto esboço, um documento sigiloso que deu origem à criação da ICNAF, International Commission for Northwest Atlantic Fisheries Organization, o nome é muito comprido, e é um sinal desta tendência. Nos anos de pós-guerra, dizia, o problema da sobreexploração dos recursos apelava já à construção de modelos de governação internacionais para aplicação em regiões oceânicas convencionadas, de base multilateral, onde atuavam organizações regionais de pesca de natureza intergovernamental. Nesses anos 50, nos países mais avançados, afirmava-se já uma bioeconomia das pescas sofisticada e preocupada com o binómio pesca excessiva, rendimentos decrescentes e com os níveis de mortalidade artificial das principais espécies comerciais. Embora Portugal tenha integrado os principais organismos internacionais de governação das pescas criados no pós-guerra e ainda que tenha acompanhado muito de perto as mudanças do direito do mar, o nosso país ficou à margem do movimento de descoberta e afirmação da moderna economia das pescas no terceiro quartel do século XX. Apesar do esforço precoce de homens como Magalhães Ramalho e de Mário Ruivo, então ainda muito jovem, no sentido de orientar as estatísticas das pescas num sentido biológico, e já em democracia, apesar do esforço do INIP, depois IPIMAR, para recuperar o tempo perdido, as pescas portuguesas, ao longo do século XX, e olhando para trás mais ainda, raramente dispuseram de uma base científica moderna e de conhecimento científico provisional. Este é um ponto essencial. Hoje não o têm, claramente. Houve, porém, boas exceções. Entre os anos 50 e 70 do século XX, os serviços de fomento marítimo da Direção-Geral de Marinha albergaram uns poucos organismos consultivos e de investigação das pescas, e nesse conjunto de organismos pontificou um grupo de oficiais da Armada com uma carreira naval de feição técnica e científica, entre os quais se fizeram notar os engenheiros hidrógrafos. Desses organismos cabe destacar o Instituto de Biologia Marítima, um pequenino organismo muito importante pelo trabalho de vanguarda que desenvolveu. Era um prolongamento da antiga Estação de Biologia Marítima dependente do Aquário Vasta Gama. Era um lugar de ciência pequeno, mas insular no contexto português, vocacionado para o estudo, detecção e cartografia dos recursos halieuticos da costa portuguesa, sobretudo da sardinha e da ostreicultura.
Além dos trabalhos do Instituto, não havia estudos de fauna marítima que dessem continuidade a essa velha herança naturalista e não se falava, por exemplo, de um conceito muito central na formação dos biólogos atuais e já com alguns anos de produção pesqueira. A criação da ICNAF, já referi há pouco, em 49, a pronta adesão de Portugal a esse organismo de gestão multilateral das pescarias do bacalhau, colocaram esse ramo da pesca longínqua portuguesa os primeiros desafios de regulação externa. Foi o setor de vanguarda de uma inserção externa, foi o bacalhau claramente. Em 52 foi instalado na dependência da organização corporativa outro organismo importante, o Gabinete de Estudos das Pescas. A dinâmica de investigação deste gabinete, que teve como primeiro presidente o almirante Francisco Alves Leite, já esquecido, não foi tão relevante quanto a de divulgação de conhecimentos técnicos sobre a pesca, as artes de pesca e a transformação de pescado, onde o gabinete teve um papel importante. O papel dessa pleia de oficiais da Armada, que chefiou e dirigiu alguns dos novos organismos de investigação das pescas, foi muito relevante, embora insuficiente, para compensar a falta de biólogos e de cientistas do mar nas universidades portuguesas da época. Os engenheiros da Marinha, podemos chamar-lhe engenheiros da Marinha, ocuparam quase todos os cargos dirigentes nos organismos consultivos das pescas. Esta é uma história institucional de ciência que não está feita, embora eu tenha aberto algum caminho preambular nesta área, mas há outros estudos a fazer. Nas colónias africanas, à margem do que se passava em Portugal continental, evoluiu talvez a experiência mais avançada de investigação aplicada às pescas. Refiro-me às missões de Bioceanologia e Pescas de Angola e Moçambique, organizadas pelo Centro de Biologia Pescatória e pela Missão de Biologia Marítima, ambas dependentes da importante Junta de Investigações do Ultramar. Foram esses organismos muito importantes para a formação de jovens quadros e alguns dos futuros biólogos. Tinham dinamismo, estes organismos, e foram os primeiros em território português a fazer oceanografia biológica. Um retrato quantitativo muito breve das pescas portuguesas referente ainda ao período do Estado Novo, que não é este ainda, apresenta evidências positivas, mas esconde, e estou quase a terminar, incoerências e uma ineficiência económica que depressa implodiu. Reparem só nestes números que são meros destaques e sublinhados. No começo dos anos 50, Portugal estava incluído no segundo grupo de grandes produtores pesqueiros europeus, ao lado da Espanha, Holanda e Suécia, com um nível de capturas próximo das 400 mil toneladas e uma importação média anual inferior a 30 mil. De 1945 a 1974, a produção primária das pescas portuguesas evidenciou taxas de crescimento superiores à pesca europeia e mundial. Cresceu acima. Em 1957, Portugal tornou-se o primeiro produtor mundial de bacalhau salgado seco e, desde então até 1967, repetiu essa façanha. E no ano seguinte, 1958, o número de pescadores matriculados em Portugal atingiu o seu máximo histórico, cerca de 50 mil, oficialmente registados 48.600. Contudo, reparem nesta mudança fundamental, a partir de 1969, ocorre a mudança invisível mais significativa do processo de transição das pescas portuguesas, que ocorre ainda dentro do período do Estado Novo, cuja tendência se prolonga até aos dias de hoje, claramente. Pela primeira vez, em 1969, a captura obtida em pesqueiros de outros países foi inferior à pesca em águas nacionais. A partir de então, a divergência face à evolução das pescas mundiais seria irreversível, e só em 74 a regra conheceu exceção. No começo dos anos 80, o volume de capturas das frotas portuguesas havia de descer a níveis inferiores aos de 1948. Dada a sua estrutura tradicional e a sua dependência histórica de pesqueiros do Alto e longínquos, as pescas portuguesas entraram num longo processo de crise. Aliás, boa parte da história das pescas portuguesas é a história de uma gestão institucional de uma crise. O tempo que correu entre a Revolução de Abril de 74 e a adesão de Portugal à CEE em 1986 foi muito instável e de profundos desafios para as pescas em Portugal. Foi curto o tempo de transição e muito amplas as mudanças, que não cabe aqui sintetizar plenamente. As adaptações de governação institucional que se pediam e a reconversão estrutural do setor
foram respostas insuficientes. As mudanças mais significativas seriam obviamente induzidas pela integração na Comunidade Europeia através da política comum das pescas. E aqui podemos observar, não vou comentá-los detalhadamente para não vos maçar, toda esta informação está no livro, alguns indicadores, saliento especialmente os que estão a vermelho, porque são particularmente alarmantes e deixo-os à vossa própria interpretação. Bruscamente, nuns poucos anos, conjugaram-se 3 circunstâncias de grande impacto de ordem interna e externa. Sentiram-se os efeitos da crise petrolífera de 73, em especial no custo dos fatores das pescas industriais e longínquas, caiu a organização corporativa e recuou a influência da Marinha nas pescas, deu-se a participação de Portugal na 3ª Conferência das Nações Unidas de Direito do Mar e afirmou-se um movimento internacional, imediatamente, de criação de zonas económicas exclusivas que alterou de forma radical o enquadramento externo ou o conceito estratégico das pescas nacionais. Através da Lei nº 3377 de 28 de maio de 1977, bem entendido, Portugal estabelecia uma zona económica exclusiva de 200 milhas náuticas e fixava a largura do mar territorial em 12 milhas. Contando com uma área de 1.700.000 km², 17 vezes superior à superfície terrestre do país, a zona económica exclusiva portuguesa era e é das mais extensas da Europa. Portugal era e é dos países do mundo que mais podem beneficiar da sua zona económica exclusiva. As 517.400 milhas quadradas de extensão da ZEE portuguesa podiam trazer outras possibilidades, mas era necessário, à época, conhecer as espécies e a sua distribuição relativa, medir os custos operacionais, reconverter as frotas e as estruturas de apoio à indústria. Num relatório confidencial que encontrei, datado de maio de 1980, apresentado ao Secretário de Estado das Pescas e futuro Ministro do Mar, António Duarte Silva, nosso saudoso amigo que aqui esteve muitas vezes, um técnico da Secretaria de Estado das Pescas, Marcelo de Sousa Vasconcelos, futuro Secretário de Estado, também ele, do governo de António Guterres, afirmava, em maio de 1980, repito, e passo a citar, quase tudo se desconhece sobre a zona económica exclusiva e as suas potencialidades em termos de recursos vivos e exploráveis. Anos depois, celebrados 10 acordos bilaterais de pesca com países diversos e preparado o difícil acordo com a Espanha de 1985, que precedeu a adesão dos países ibéricos à CEE, podemos concluir que, em matéria de pescas, os resultados das negociações com a CEE foram claros e não frustraram os esforços da diplomacia portuguesa. Portugal não contestou, nem podia contestar, os fundamentos da política comum de pescas, mas exprimiu com firmeza o seu interesse em obter direitos de captura junto de países terceiros. Na política de mercados, o Governo defendeu com veemência, pela voz carismática do Ministro das Finanças, Hernani Lopes, uma aplicação progressiva do princípio da livre circulação dos produtos da pesca, procurando, obviamente, garantir a eliminação imediata dos direitos alfandegários aplicados ao peixe de origem portuguesa. Apesar do êxito negocial dos acordos de adesão e do acordo de pescas com a Espanha, em geral o armamento português não aguentou a reconversão induzida pelo choque da política comum. Revelou-se fraca a organização do tecido empresarial e muito frágil a articulação funcional entre a produção, a indústria transformadora e a comercialização. Muitos armadores das pescas industriais, de vários subsetores, começaram de imediato a abater frota e a vender barcos a capitais espanhóis. A tendência foi mais expressiva ainda nos palangreiros e na pesca de arrasto no Atlântico Sul, mas também se verificou na pesca costeira. Os 10 anos que se seguiram à adesão de Portugal à CEE foram de acentuadíssima quebra da produção pesqueira. O decréscimo da produção primária das pescas foi mais rápido até e contundente do que aquele que se registou no conjunto dos países da Comunidade e União-chave do declínio e do ajustamento abrupto das pescas portuguesas. A redução das possibilidades de pesca e a rápida contração da frota portuguesa que operava em pesqueiros externos, é essa a questão-chave, explicam o declive. No entanto, o valor monetário da produção registrou um acréscimo de 18%, graças à subida dos preços médios do peixe e porque as exportações também aumentaram.
Segundo Marcelo Vasconcelos, como disse, foi Secretário de Estado das Pescas e o importante Secretário de Estado no primeiro governo de António Guterres, o abate de centenas de unidades que compunham a frota pesqueira não atingiu o essencial da atividade produtiva, dadas as limitadas possibilidades de captura que havia. Não estou totalmente de acordo com esta interpretação, mas parcialmente ela é verdadeira. As perdas foram sobretudo sociais, do lado do trabalho. As características biogeográficas das águas de jurisdição portuguesa e a dependência de pesqueiros externos impunham, porém, esse ou outro ajustamento. Mas é verdade, é certo, que não precisaríamos de chegar tão longe e de executar uma destruição de fatores de produção, de empresas e de comunidades humanas, em concreto, tão ampla quanto sucedeu, a ponto de diminuir drasticamente a capacidade negocial das pescas portuguesas. O último ponto que o meu livrinho aborda são os cenários para o futuro das pescas portuguesas, que eu me coíbo aqui de analisar, porque daria para uma conversa detalhada e creio que há mais especialistas mais profundos do que eu nessa matéria, nomeadamente o professor Carlos Sousa Reis e outros, que podem ouvir regularmente também aqui na Academia. Em todo o caso, tem o livro para ler, é um livro oferecido à Academia de Marinha e à Sociedade Portuguesa. É com grande honra que aqui me encontro e agradeço a todos, ao Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Presidente da Academia de Marinha e a todos. Muito obrigado. Sr. Almirante, dá licença. Com a autorização de Sua Excelência o Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, o Presidente da Academia de Marinha declara encerrada a sessão solene.